Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma correção de atividades. Hoje, então, nós vamos corrigir a nossa atividade número 3 do módulo 1, unidade 2. Peguem, então, o material de vocês e acompanhem comigo na tela. Vamos lá! Atividade 3, questão de número 1, diz o seguinte: Cecília nasceu com 56 centímetros. Hoje, ela possui 1,46 metros de altura. Quantos centímetros Cecília cresceu? Pessoal, como nós estamos trabalhando com medidas de comprimento, uma em centímetro e a outra em metro, a primeira coisa, então, para você resolver esse problema é igualar essas unidades de medida. Ou transformar tudo para metro, ou transformar tudo para centímetro. E lembrar, então, que 1 metro equivale a 100 centímetros. Tranquilo? Então, vem comigo. Colocando aí na tela para vocês, eu vou transformar, então, 1,46 metros para centímetros, onde eu obteria o número 146 centímetros. Para eu descobrir, então, quantos centímetros que ela cresceu, eu vou pegar esse 146 e subtrair do 56, que daria exatamente 90 centímetros. Então, quer dizer que a Cecília, ela cresceu 90 centímetros e você marcaria a sua alternativa de letra D, onde trabalhamos aí com essa questão em relação ao objeto de conhecimento de unidade de medida de comprimento. E é só lembrar sempre da relação. 1 metro equivale a 100 centímetros. Ok? Tranquilo? Então, fizemos questão de número 1. Vamos agora para a questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte: uma determinada peça de cerâmica tem 40 milímetros de altura. Quantas peças são necessárias para empilhar e atingir a altura de 1 metro. Pessoal, são necessárias para empilhar. Corrija aí a sua questão, tá? Onde a gente vai atingir a altura, então, de 1 metro. Mesma coisa que a gente fez da anterior, só que agora a gente está trabalhando com milímetros e metros, né? Já nesse caso, você vai ter que fazer a primeira coisa, que é transformar essas unidades de medida. Ou seja, ou eu vou transformar esse meu milímetro para metro, ou eu vou transformar 1 metro para milímetro. O que ficar melhor, né? O número que ficar mais confortável para você fazer as operações matemáticas. Tranquilo? Então, vou pôr a transformação e a gente vai resolver esse problema juntos. Acompanha. Colocando, então, para vocês a transformação, em primeiro lugar, eu sei que 1 metro, né, equivale a 1000 milímetros. Ok, já fiz a transformação, transformei o meu metro para milímetro. Agora, então, eu vou pegar esses meus 1000 milímetros e vou dividir pelos 40 milímetros, que é a altura, certo? Onde nós obteríamos a quantidade de peças, ou seja, 25 peças. Portanto, nesse caso, nós marcaríamos a nossa alternativa de letra B, 25 peças, fechando aí mais uma questão da sua atividade número 3. Tranquilo? Então, trabalhamos novamente com unidade de medida de comprimento, relacionando então o metro com o milímetro. Vamos então agora corrigir mais uma questão da sua atividade 3. Acompanha comigo. A próxima questão é a questão de número 3 e diz o seguinte: para confeccionar uma cortina composta por 2 partes, Maria precisa de 280 centímetros para cada uma delas. Quantos metros de tecido são necessários para confeccionar a cortina toda? Então, ele quer, em primeiro lugar, a minha resposta em metros, sendo que ele me deu a medida de cada uma das partes dessa nossa cortina em centímetros, que é 280. Então, eu sugiro que primeiro vocês descubram quanto é que mede essas 2 partes da cortina em centímetro e no final você transforme para metro. Mas você pode fazer também ao contrário. Você pode, em primeiro lugar, transformar essa medida de uma das partes da cortina de centímetro para metro, multiplicar por 2 para encontrar então o valor das 2 partes da cortina e aí você já vai ter o resultado dado em metros, ok? O que você achar melhor. Então, acompanha comigo.
Colocando então para vocês a questão aí de número 3, eu vou primeiro multiplicar esses 280 por 2 para descobrir a quantidade então de cortina em centímetros, que daria exatamente 560 centímetros. E aí eu sei da seguinte relação, que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, eu vou transformar esse meu centímetro aqui para metro. Como? Eu vou pegar, então, os 560 centímetros e vou dividir por 100, que equivale a exatamente 5,6 metros. Então, nesse caso, nós marcaríamos a nossa alternativa de letra D, fechando aí a nossa questão de número 3 da nossa atividade 3. Tranquilo? Então, aqui trabalhamos novamente com as nossas unidades de medida de comprimento, trabalhando com centímetro e metro e relembrando a relação que a gente mais utiliza aí no nosso dia a dia, que é a relação do centímetro para metro. Um metro, então, equivale sempre a 100 centímetros, ok? Fechamos questão de número 3, vamos então para a última, que é a questão de número 4. Acompanha. Questão, então, de número 4 diz o seguinte: Paulo empilhou 40 tábuas de madeira, as quais mediam 3 centímetros de espessura cada uma. Qual é a altura em metros dessa pilha de tábuas? Então, novamente, trabalhando aí com metro e com centímetro. Para descobrir, então, a espessura total dessa quantidade de tábuas, eu posso simplesmente pegar o valor da espessura e multiplicar pela quantidade de tábuas, que são 40. E aí eu vou ter o número em centímetro, só que ele está pedindo em metro, então no final eu ainda preciso transformar esse valor aí para metros, ou fazer o caminho ao contrário, como eu já expliquei para vocês, ok? Então vamos lá. Colocando então aí para vocês, eu vou pegar então as 40 tábuas, multiplicar pela sua espessura, que é 3, que vai dar exatamente 120 centímetros. E aí, pessoal, eu sei que 1 metro equivale a 100 centímetros. Ou eu posso dizer também o contrário, que 1 centímetro equivale a 0,01 metros. Então, significa, dividindo isso daqui por 100, tá? Você pode dividir por 100 ou multiplicar por 0,01, vocês obteriam esse número em metros, que seria 1,2 metros. Marcando então aí, pessoal, a nossa alternativa de letra B, tá? 1,2 metros, fechando aí, então, a nossa questão de número 4 e, consequentemente, fechando a nossa atividade de número 3. Ok? Tudo tranquilo? Então, até a nossa próxima aula de correção de atividades. Tchau, tchau!